Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, ele que é grande estudioso das grandes escolas iniciáticas, e hoje ele vai estar falando sobre Halloween, a origem. E aí, vocês estão preparados para o Halloween? Tá chegando agora, 31 de outubro, teremos uma grande celebração e o Alexandre vai estar fazendo uma vivência imperdível no Zoom, nesse domingo, dia 23, às 5 horas da tarde, das 5 às 7 da noite, justamente sobre esta energia da grande celebração de 31 de outubro, para que você possa reverenciar a sagrada energia libertadora do Halloween. João Alexandre, beijo para você e para Mônica, sua esposa, e para todo o pessoal que está aí assistindo a gente. Vamos então, Alexandre Garzeri, para que a gente possa estar conversando. Sandra Monteiro, beijo para você e para o Oswaldo. E estamos aí, na energia. Tudo bom, Ale? Olá, tudo bem? Estamos Tudo. tranquilos aí na altura, tudo legal? Tá ótimo, você tá bem. Então, uma Eu boa aqui é que tarde. hoje parece que tá complicado aqui. Ok. Acontece, uma boa tarde É. para você, querida amiga Carmen, para todos os amigos e amigas da Pax. Nesta segunda-feira, que às vezes eu olho para a janela aqui, vejo já aquele fog, aquela neblina, né? Então a gente entende, né, que até uma certa hora a gente fica em algo que eu nem sei se dá para chamar de primavera. Depois a gente pega e entra no inverno de novo. É o que está acontecendo esses dias. É. Pelo visto, vai assim ainda, tudo Vai, bem. vai Enquanto a assim. gente tem saúde e trabalho, tá muito bom. Com certeza, com certeza. E que semana abençoada que a gente está entrando, porque estamos entrando na semana do Halloween. Se bem que outubro inteiro é mês de É, Halloween, né? As pessoas é. falam muito disso. E eu estava até pensando, como você conhece, a gente podia até começar o nosso bate-papo dessa maneira. Como você conhece muito os Estados Unidos, você sabe a dimensão que a festa do Halloween tem lá, né? É uma Bairros loucura. inteiros decorados, né? Sim. Concurso para ver qual casa enfeita melhor, né? E as pessoas fazem É, o bairro praticamente vira um parque temático, né? De tanta é decoração, verdade. né? Então é muito interessante, Carmen, para a gente aproveitar, começar explicando o Halloween, né? O que é Tá. o Halloween? O Halloween, ele é uma festa que se popularizou no mundo inteiro, graças, né, aos Estados Unidos, mas hoje você comemora Halloween. Eu tive até sobrinhos debolês este final de semana pedindo dicas de fantasias porque iam para festas de Halloween. Então, as escolas de inglês ajudaram a disseminar essa festa para os quatro cantos do mundo. Agora, a palavra Halloween, já que hoje a gente vai falar de origens, né? É muito interessante de entender o seguinte: quando na Idade Média houve a perseguição àqueles que praticavam a antiga religião, também outras tradições, outras filosofias que fugiam, né, daquele cânone católico, sempre que a igreja chegava em algumas regiões, ela dominava aquela região e depois ela via o que os locais cultuavam, quais eram as crenças, e aí eles adaptavam a religião cristã. Então é muito interessante porque acaba surgindo a noite de todos os santos. E lá eles falavam All Hallows Evening. Então, All Hallows Evening, All Hallows Evening. Mas na língua inglesa, você sabe disso, às vezes alguns termos a gente reduz, né? E aí ficou All Hallows Eve, All Hallows Eve. E desse All Hallows Eve surge o termo Halloween, né, que está associado a essa noite de Todos os Santos. Claro que a noite de Todos os Santos é uma data religiosa. O Halloween, como já explicamos, ele é uma festa. Mas a origem, seja do Halloween
ou do All Hallows Eve, ou da Noite de Todos os Santos, a origem é muito anterior, é bem mais antiga, e quando nós falamos antiga, nós estamos nos referindo à antiga religião, que também é chamada de grande arte. Hoje em dia, no nosso mundo, quem sustenta essa antiga religião é a Wicca ou a bruxaria. E já já a gente vai também dar explicações sobre Wicca e bruxaria. As vassouras hoje estão todas voando por aí. A gente vai se divertir muito, não tenham dúvida disso, tá? É muito bom. Mas, opa, é interessante porque na antiga religião você sempre acaba encontrando a roda celta do ano. É um calendário baseado em equinócio, baseado em solstício, baseado nas entradas das estações, onde, desde tempos primordiais, os antigos celebravam a natureza porque, para eles, por detrás de cada manifestação natural, por detrás de um furacão, por detrás de um relâmpago, por detrás de uma onda gigantesca, eles acreditavam que existiam entidades, divindades, seres. Então, quando eles celebravam a natureza, esses equinócios, solstícios, entradas de estação, era no sentido de estarem mais próximos das deusas e dos deuses, cuja natureza era a grande fonte, sendo que esses deuses eram responsáveis também pela própria natureza. E nessa roda celta existem 8 momentos. E tem um que é o Ano Novo Celta, que recebe o nome de Samhain. Em algumas regiões da Europa, às vezes falam Samhain. Então aí depende da região que você está. Muito bem. O que é o Samhain? É a grande noite dos ancestrais. Também, às vezes, falam a noite ou a festa dos mortos, e ela marcava o Ano Novo Celta. É uma noite de extrema magia, onde, até hoje, se crê que a película que separa o nosso mundo material do mundo espiritual, neste dia, ela é mais fina. Por isso, é um dia excelente para honrarmos os nossos antepassados, honrarmos os nossos ancestrais, se bem que eu falo que todo dia é dia, né, da gente manter essa comunhão, né, com os nossos antepassados, mas especificamente no dia 31 de outubro, melhor dizendo, na noite, é aquele momento onde não apenas o contato com os antepassados, bem como o contato com seres elementais e diversos tipos de entidades é facilitado. Então, é o Samhain que ele dá origem ao que depois será chamado de Noite de Todos os Santos, até se tornar a festa do Halloween. Claro que estamos falando de 3 coisas diferentes, cuja origem realmente é o Samhain. Então, é muito importante a gente entender essas coisas, Carmen, porque de vez em quando você sabe que gosto muito de símbolos e eu gosto de conhecer, você também, o que está por detrás daquele símbolo, o que aquilo realmente representa, qual é a origem daquilo. Porque mesmo quando você vai numa festa que você sabe a origem daquilo que está sendo celebrado, você aproveita a festa muito mais, né? Lógico, Ainda lógico. mais aqui no Brasil,
onde nós temos tantas festas folclóricas, em praticamente em todos os estados, nós temos Bumba Meu Boi, nós temos grandes expressões, né, do folclore, e quando você pega e você analisa, você vai ver elementos europeus naquela celebração, você vai ver elementos afro, você vai ver elementos relativos aos nossos índios. Então, eu acho que nós estamos precisando retornar um pouco à origem das coisas. Daí porque nós chamamos hoje Halloween a origem. E a origem do Halloween é o Samhain. Ele tem, esse festival, outros nomes, e olha que interessante. Festival das Maçãs, né? Festival dos Mortos, Noite dos Ancestrais. E tudo isso é muito interessante. Por quê? Festival das Maçãs. Que curioso. Por que a maçã? A maçã, Carmen, na Wicca, ela é extremamente importante. Porque quando você parte uma maçã, você vê que as sementes formam o pentagrama, que é o símbolo máximo da religião Wiccan. Da mesma maneira que para os cristãos o símbolo máximo é a cruz, para os Wiccans o símbolo máximo é o pentagrama. A maçã, ela também denota sabedoria, né? Então, ela realmente é muito importante. E no Samhain, e também nas festas, né, aí da moçada, do Halloween, existe uma brincadeira que é pegar uma grande bacia ou até uma tina, né, com água e aí colocar maçãs lá dentro. E aí os jovens ficam tentando, eles mergulham a cabeça e ficam tentando apanhar uma maçã, né? E isso aí significaria um monte de bons presságios e coisa e tal, né? Então, até a brincadeira tem a origem, né, em um festival que pode relevar o nome de o Festival das Maçãs. Agora, no tocante a Festival dos Mortos e Festival dos Ancestrais, isso nos lembra uma festa que também é uma das maiores comemorações no México, né? Que eles têm também lá o Dia dos Mortos, onde as pessoas pegam, tem aqueles crânios coloridos, as pessoas se disfarçam, se pintam como se fossem, né, esqueletos, né? E tem um filme muito legal, é uma animação, né, que até seria muito bacana as pessoas assistirem essa semana para entender o respeito aos nossos ancestrais e aos nossos antepassados, que é aquele filme A Vida é uma Festa. É muito interessante, Carmen, que quando eu ouvi falar dessa animação, aquela coisa, né? Ah, legal, animação, um dia eu assisto e coisa e tal. Achava que seria uma coisa assim, um pouco infantil. Mas graças a Deus, Dia da Criança foi outro dia, e a gente mantém sempre a nossa criança interior bem viva. Então eu peguei um dia, gravei, né, deixei gravado na TV, e aí eu fui assistir. Quando eu vi essa animação e a mensagem que está por detrás, a animação é maravilhosa e a mensagem é incrível. Toda criança, todo jovem, todo adulto deveria assistir A Vida é uma Festa. Porque tem um momento em que o protagonista, um menino mexicano, bem animado, quer ser uma espécie de um mariachi, né? Ele, não vou falar todo o filme, senão estraga a surpresa, mas ele entra em contato no Dia dos Mortos com o plano espiritual. Sim. E aí as almas dos seus antepassados lhe mostram como é importante não esquecermos da nossa ancestralidade, não esquecermos dos nossos antepassados. E aqui eu já queria fazer um esclarecimento que eu faço para os meus alunos de Wicca, que acabam se tornando sacerdotes, sacerdotisas wiccans, né? E como a gente faz com eles, com muito carinho aos amigos e amigas da Pax, a gente vai fazer para vocês também.
Gente, ninguém deve ter medo de fantasma. Claro. Ninguém deve ter medo de alma. Ou medo de espírito, né, Carmen? Como às vezes a gente ouve, né? Eu tenho medo dos espíritos. Ninguém deve ter medo de espírito também. É, imagina. Sabe por quê? Porque a vida, ela é eterna. Seja deste lado, neste mundo fenomênico que nós estamos, quanto do outro lado, o lado da alta invisibilidade, que é simplesmente paralelo aqui do nosso lado. E quando nós, às vezes por certas crenças errôneas, deixamos de prestar culto aos nossos antepassados, à ancestralidade, isso acaba não sendo bom. Porque Uhum. os antepassados, os ancestrais, eles anseiam por continuar velando por aqueles que ainda estão orientando, resguardando, protegendo. Mas aí colocam um monte de crendices sem sentido na vida das pessoas. Isso gera medo e o medo não conduz a lugar algum, né? Então a gente precisa se informar, precisamos estudar. É claro que existem religiões que cultuam os antepassados em formas muito específicas. Na Wicca, nós temos uma maneira toda especial de lidar com este assunto, como também a gente vê muito nas religiões orientais, né, Carmen? O respeito que eles têm pelos antepassados, pela Sim. ancestralidade, com altares, colocam nos altares alimentos. Também nós vemos isso em algumas religiões afro, e é muito importante, né? Eu falo que também quem não quiser erguer altar nenhum em casa, quem não quiser fazer cerimônias complexas, apenas eleva a tua alma alguns momentos no dia e abre o teu coração para a tua ancestralidade, com muita gratidão por tudo aquilo que eles fizeram enquanto aqui estavam encarnados. Isso é extremamente saudável para ambos os lados, porque estamos falando aí de uma via de duas mãos, né? E tem muita coisa interessante sobre esse Samhain. Eu até fiz uma listinha aqui. Quando na antiguidade as pessoas lá na Europa elas saíam na noite, né, do Uhum. Samhain, porque imagina, Carmen, quando a igreja chegou e até se impôs, né, em alguns territórios por força de espada, de fogueira, de Santa Inquisição, então foi incutido um medo na população. Então falavam, olha, dia 31 de outubro, todo mundo se tranca em casa, assim que o sol se pôr, ninguém sai para fora de casa, e a coisa realmente era dessa maneira. Quando o sol ele se punha, tinha vilas, tinha vilarejos mais afastados, né, das grandes cidades, né, que Uhum. você não via uma viva alma na rua, porque diziam para as pessoas: hoje é a noite do diabo, hoje é a noite das bruxas, hoje é a noite dos maus espíritos. E as pessoas se trancavam em casa, morriam de medo, mas Sim. os praticantes da antiga religião, eles tinham um comportamento oposto. Eles saíam à noite, saíam em procissões, só que eles tinham que tomar muito cuidado, porque era um tempo também de perseguição. Eles não tinham que tomar cuidado com o que não era humano. Eles tinham que tomar cuidado com os humanos que queriam persegui-los. E tem um hábito muito interessante que nessas caminhadas, né, porque imagina uma época sem luz. É literalmente um breu. Você não consegue É. enxergar um palmo à tua frente. Então, eles esculpiam em abóboras aquelas caretas. Em Sim. algumas regiões eram abóboras e É. outras regiões eles usavam nabos. Nabo, é. Eu Inclusive, tenho aqui, ó. então você está aí, né? Deixa eu te mostrar. Você Vamos também falar, tem? vamos Eu falar tenho de outro, eu tenho abobrinha. vários, all over. Olha que Olha, bonitinho.
Eu tenho mais, mas eu esqueci de pôr aqui Sim, do meu sim. lado. Então, Que hoje, legal. para você que Olá, está ligando agora na nossa live, eu e a Carmen estamos falando abobrinhas hoje, na live de hoje, né? literalmente, é. Esse Literalmente. daqui é para ficar sentado em cima de livro, mas eu ponho na mesa mesmo aqui. Bom, do Essa meu aqui é lado aqui eu tenho todo mundo, né? Você já você percebeu. tem. O que é Essa, muito bom, né? essa aqui é um barato, né? Porque a gente pega aqui, a gente abre, né? E aí você consegue colocar uma velinha, né? Porque é oca, né? Aqui Ah, eu sei, ilumina, é. e aí você consegue. É pequenininha, mas é aquilo que eu digo, é para você colocar num kit, né? Quando você está Aham, viajando num dia do Samhain, não pode fazer a sua, você leva essa pequenininha que o que importa é a claro. representação, independente do tamanho, né? É lógico. Eu quero falar uma coisa. Nos Estados Unidos, fora a grande celebração que eles fazem, praticamente o mês inteiro, e eles fazem concurso de quem é que enfeitou melhor a casa, o bairro, e enfim. Mas eles fazem concurso, Ale, do tamanho de abóbora. E a maior abóbora desse ano foi de Nova York. Depois eu vou te mandar, acho que eu vou te mandar agora, se eu conseguir aqui. Você vê o Tá, tamanho, é um absurdo. Eu vou ver se eu consigo mostrar para as pessoas. Eu não, estava comentando isso com a Laisa outro dia, que eles é, fazem até concurso de abóbora. Eu nunca visitei fazendas de plantação de abóbora, mas minhas irmãs foram e vários amigos meus foram, porque faz parte de passeio turístico, né? Na sim, Califórnia, principalmente, não sabia que Nova York também tinha, deve ter nos Estados Unidos todo. E tá, aí que os caras levam super a sério. Eu não sei quanto tempo demora para a abóbora ficar daquele tamanho sim, e sim. pesar um monte, né? Porque realmente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A minha irmã Legal. que estava lendo algum artigo internacional e lá apareceu o tamanho, olha Tá só, bom. o tamanho da abóbora, presta atenção. Meu Deus do céu. Essa é a abóbora que ganhou esse ano, o menino de azul é o dono lá da plantação, e Sim, aqui ele diz que foi 2.554 libras, 1,5 toneladas pesa então. a abóbora. Olha isso, é o recorde, é o primeiro recorde de Nova York, New York Record. Não sei se vai dar para ler aí, ó. Olha o E é tamanho da muito, abóbora. e é muito Você tem interessante, noção? cara, o orgulho das pessoas, né? Porque para eles é Não uma é questão louco de honra, isso? né? Uma questão Eu de vou te honra mandar. ganhar o concurso, né? É bem interessante. Agora, uma abóbora desse tamanho, eu também imagino o tamanho da vela que a gente vai ter que colocar dentro para conseguir iluminar. É bom trabalhar com um maçarico de uma vez, com uma abóbora desse tamanho, Não, gente, aí né? vela não vai rolar, né? Não, não vai Realmente rolar, não vai não, rolar, com não vai dar certeza. certo, não vai dar certo. Então, mas até é interessante a gente estar falando da abóbora, porque em algumas regiões da Escócia eles fazem essas caretas em nabos, e os nabos eram chamados É, de eu ouvi hallows. dizer. Então, esses nabos chamados de hallows também tem a ver com a origem do nome Halloween. Sim. Agora, essa abóbora, eles esculpem essas carrancas, e aí a gente tem que começar a pensar qual é a função é, da carranca aqui no Brasil. Quando você fala do Rio São Francisco e até outras regiões do Brasil, que tem aqueles barcos que têm aquelas carrancas em frente, a Sim. carranca é para afugentar, para espantar o mal e coisa e tal. No É. caso, as Europas, né, que os praticantes da antiga religião esculpiam, né, naqueles tempos sombrios de Inquisição, era para assustar, por incrível que pareça, era para assustar os humanos, os perseguidores, e Olha. era para atrair as almas, né? Como se a gente fizesse um caminho iluminado para que soubessem que naquele dia estariam comemorando. Então, tem umas histórias incríveis, porque você imagina, Carmen, vamos dizer que você pertence a uma família camponesa que incutiram o medo, né, nessa noite. Então todo mundo se tranca em casa e aí mora perto de você um praticante da antiga religião, né? Mas ele não está num grupo, ele está sozinho, ele tem que chegar até o grupo. Então ele pegava, colocava a capa, e normalmente, né, a gente vê nos filmes da Idade Média, as capas tinham um capuz. Aí ele Sim. pegava normalmente, até para tatear o caminho e se defender de algum perigo, pegava um cajado e na outra mão eles prendiam essas abóboras com carrancas, eles prendiam em arames. Então,
Imagina você olha por uma fresta da janela, você não vai ver a pessoa, porque as roupas tinham tonalidade escura e tá de noite. Então você vê uma abóbora levitando no ar. Ah, mas Sim. isso já gerava um pandemônio, uma histeria. E aí as pessoas falavam, aí surge a lenda, né, do Cavaleiro Sem Cabeça, que tem até um filme com o Johnny Depp com essa temática, né? E aí é interessante que tem um desenho que eu falo, não vou falar que é do nosso tempo, não, porque é de todos os tempos, né? Tem um desenho chamado Snoopy, aonde tem o amigo do Charlie Brown, o Lino, e sempre que é dia de Halloween, ele não vai curtir a festa com o resto da turma. Ele fala: não, eu vou ficar aqui no canteiro de abóboras, porque hoje a grande abóbora vai levantar e ela vai trazer presentes para as crianças que acreditam. Então, olha como eles pegam essa ideia Que que legal. surge, né? Em tempos antigos, eles jogam em um desenho. Então, é bem interessante esse aspecto. Essas abóboras, elas são chamadas de Jack-o'-lantern. Uhum. O Jack-o'-lantern, na festa de Halloween, ele é uma decoração. Ponto. Uma decoração. Sim. O Jack-o'-lantern, na Wicca, quando você esculpe a abóbora, você vai tendo pensamentos, você vai fazendo cânticos com o miolo, né? Você vai fazer aquela semente de abóbora seca no forno com sal. Tem pessoas que adoram, meu pai adorava isso. Eu Você vai adoro, eu fazer, como direto. Eu adoro oh, abóbora. Eu então você como vai abóbora o fazer ano inteiro. doce de abóbora, compota de abóbora. É, Então a gente aproveita, tem até pão de abóbora, nhoque de abóbora, a é, gente eu sei. aproveita, né? E aí quando você está desenhando a cara do Jack O'Lantern, e você também vai na Wicca falando certas coisas, e depois de um ritual, porque é preciso fazer um ritual, é que você pega uma vela que foi preparada e você coloca a vela. Quando aquela vela é acesa lá dentro, então aquele Jack O'Lantern é uma entidade e os Wiccans creem que tem vida e será um protetor durante um certo período, de acordo com certos acordos que o Wiccan tiver feito com o seu Jack ou Lantern. Tem Wiccans Entendi. meus, Carmen, que eles não fazem um, eles fazem vários, e eu falo. Então, talvez vocês fizeram bastante acordos, né? Porque tem um na entrada da casa, tem um na sala de estar, tem um na cozinha, tem um Sim, tá entre em os todo quartos. lugar. Então, Né? é cada um, né? Então, é uma coisa bem simbólica na Wicca. Claro que também é uma ornamentação, mas é ligado a um protetor, é ligado a um guardião, e isso vem desde tempos muito antigos, né? Então, é uma tradição. É muito interessante porque o Samhain, ele também traz uma reflexão para a gente. E qual é a reflexão? Depois de Samhain, na roda celta do ano, o próximo festival é chamado de Iuli. Só que Iuli ocorre no ápice, ocorre no pico do inverno. Hum, Então, como o Samhain vem antes, é aquela reflexão que nós precisamos ter em relação ao que nós vamos largar, ao que nós vamos deixar para trás antes que o rigoroso inverno chegue. Porque no inverno, Carrie, você leva o essencial. sim, Você tem que ter uma sabedoria para estocar, se preparar, se organizar para conseguir resistir àquele inverno rigoroso. Então, o Halloween, o Samhain também traz essa reflexão, né? Antes que a gente entre no Ano Novo Celta, antes que cheguem os meses de frio, façamos uma reflexão, o que deve ser deixado para trás, porque numa situação crítica de inverno poderia nos complicar certos excessos desnecessários. Então, claro. tudo isso a gente aprende na Wicca. E é muito interessante porque lá fora, Estados Unidos, Europa,
eles celebram o Samhain. Então, os Wiccans lá fora celebram o Samhain. Ah, Aqui na América do Sul, 31 de outubro, mesma data, nós celebramos o Beltane, que é o festival oposto ao Samhain. Aqui, dia 31 de outubro, a palavra Beltane quer dizer fogo de Bel, fogo do deus Bel, que é uma divindade, né? E o Beltane é chamado de a grande união. É um momento onde a nossa grande deusa, Senhora e Rainha de todas as coisas vivas, ela se une com o nosso grande Deus, Senhor, Rei e Pai, e dessa união abençoada nós vamos ter nascimentos sagrados, por assim dizer. Então, uhum. é interessante que eu digo sempre, estamos no Brasil. O Wicca no Brasil é uma realidade hoje em dia. A Claro. Wicca, não apenas no Brasil, como no mundo, é uma das religiões que mais vem crescendo em vários países no nosso mundo. Só que o Wicca é o nome da religião. E aí existem as tradições de Wicca. O que são tradições de Wicca? São maneiras de celebrar essa religião. Então tem a tradição gardneriana, a tradição alexandrina, a tradição picta, celta, algar, a nossa tradição, que já existe mais ou menos há uns 30 anos, que é a Wicca tradicional, ocultista e hermética. E Uhum. aqui no Brasil e na América do Sul, Carmen, tem tradições, já que a roda celta do ano é baseada em estação, solstício, equinócio, a gente procura ver isto de acordo com as estações como elas são aqui. Também tem Claro. tradições no Brasil que preferem comemorar nas datas lá europeias. E eu, quando perguntam para mim, mas Alexandre, quem está certo? Aquela tradição que comemora nas datas aqui, né, para o nosso hemisfério, ou aquelas tradições que, mesmo estando aqui, comemoram lá nas datas do hemisfério norte, porque, afinal de contas, isso veio de lá. Olha a resposta que eu dou. Todo mundo está certo. E É. isso não é motivo de discussão, isso não é motivo de desentendimento, muito menos de achar que uma tradição ela tem a posse da verdade absoluta. Porque o Sim. Wicca não é isso. O que é correto é você seguir a tua alma, é você seguir o teu coração, é você celebrar de acordo com a tradição que foi escolhida por vós e pelo vosso coração e respeitar a maneira de celebrar de todas as demais tradições. Isso é o correto a fazer, que é o Claro. respeito sempre. Mas é sempre bom explicar isso, né? Porque tem diferenças. Eu tenho amigos, Carmen, que são de outras tradições e eles celebram de acordo lá com as datas do hemisfério norte. E até eles viram para mim no dia 31 e eles falam Feliz Beltane. E me mandam imagens de Beltane. E eu e eu falo para eles, Feliz Samhain. E isso que é legal, né? Todo Claro. mundo aí se respeitando. Claro. Então, é interessante. Agora, já que estamos, né, numa semana tão bruxística, né, uma semana tão sobrenatural, vamos aproveitar e vamos falar um pouco. Falei que a gente ia comentar sobre Wicca e bruxaria. Em primeiro lugar, nós precisamos separar as coisas. Ué, mas Wicca e bruxaria não é a mesma coisa? Não. Ah, mas eu vi, tem alguns pontos semelhantes. Olha, semelhante ou similar não quer dizer igual. Sim. A bruxaria é muito anterior ao Wicca. Agora, quando eu falo anterior, eu estou falando, isso já é comprovado pela arqueologia, pela antropologia,
que a bruxaria remonta a épocas do Paleolítico e do Neolítico. Eu estava vendo um programa ontem, um documentário, Carmen, de uma cidade que encontraram um sítio neolítico, onde acharam certos elementos de culto ao sagrado feminino. Eu falo, ó, tá aí, aí está a origem da bruxaria. Então, ela é anterior. Sim. Mas, Ale, bruxaria é mal? Bruxaria é do diabo? Não. Isso, infelizmente, surgiu na época de uma perseguição muito violenta, chamada de Santa Inquisição, que não era apenas a antiga religião que a Inquisição não aceitava. Ela não aceitava é, judeus naquela época, ela não aceitava pagãos, cavaleiros templários, né, foram parar na fogueira na época da Inquisição. Então, tudo aquilo, né, que não se coadunava com aquela visão era Sim. perseguido. É. E os praticantes da antiga religião, eles foram perseguidos também. E aí se criou esse mito do diabo, a bruxa que faz feitiço, que faz maldade, que pragueja, que amaldiçoa. E aí vem aqueles desenhos, né? Que até aí mostram, né? É. Velhinha, corcunda, com narigão, para piorar mais ainda. Né? E essa imagem ficar no inconsciente coletivo, que é uma imagem completamente absurda, É. completamente fora de sentido. Quem, na verdade, eram as bruxas? As bruxas eram as mulheres da sabedoria nos antigos tempos. Muito sábias, altamente iniciadas, elas eram as herveiras, elas conheciam tudo de erva, poções, preparados, óleos, guentos, com os quais elas atendiam o povo humilde nos vilarejos, nas vilas, porque esse povo humilde, naquela Idade Média, um pouco depois, não tinha condições de consultar médicos da corte. Como é que eles Sim. iam? Eles não tinham condições, às vezes, nem para comprar comida direito. Como é que eles iam consultar um médico que atendia nobres, atendia a rainha? Não, não tinha condição. Né? Então, elas tinham também essa sabedoria, o conhecimento das ervas, e elas eram as grandes parteiras. Então, elas ajudavam, né, as mulheres a dar à luz. Então, é isso que era a bruxa. Né? E é lógico que, como elas tinham contato com a natureza, elas celebravam. Esses Sim, deuses claro. e deusas da natureza celebram até hoje, porque graças aos deuses não se conseguiu extinguir e nunca se conseguirá, porque a magia é eterna, a Sim. magia é infinita. Então, é interessante a gente entender isso, né? Afastar qualquer ideia de maldade, de uma religião que tem que ser estudada com muito carinho, com muito amor, até para nós compreendermos as nossas próprias origens e saber, cultos modernos, se vocês soubessem quanta coisa as religiões mais modernas devem à antiga religião, vocês ficariam surpresos se forem É. estudar as origens. Né? Então, a bruxaria é um conhecimento. Tá, mas que tipo de prática as bruxas fazem? As bruxas fazem práticas muito objetivas, muito pragmáticas, e elas querem resolver, principalmente, problemas do dia a dia. Então, uma saúde, um emprego, proteção, são coisas muito corriqueiras, muito do dia a dia. Então, pega essa casca de árvore, desenha um símbolo nela, vem aqui que eu vou colocar um poder, passa a andar, pega essa raiz, mistura e prepara um chá e tome coisa e tal. Então, esse é mais o ofício da bruxa, por assim dizer, bruxa e bruxo também. Né? O Wicca já é diferente. Em primeiro lugar, a Wicca, ela é o reavivamento da antiga religião que quase desapareceu porque foi perseguida. Só que o Wicca, a gente vai começar a ouvir falar este termo
de maneira mais aberta em 1950, na década de 50, na Inglaterra, aonde pelas mãos de um grande mestre, grande iniciado, grande adepto, Gerard de Bruxot-Gardner, ele, junto a outros grandes nomes contemporâneos da época, é um dos principais responsáveis pelo resgate dessa antiga religião. Só que Olha, qual é a diferença, Carmen? O Gerald Gardner, o Alex Sanders, a Maxine Sanders, que são nomes de grandes wiccans daquela época, muitos deles, antes de se envolverem com a antiga religião, eram membros de sociedades secretas tradicionais europeias, aonde se estuda muito profundamente o ocultismo, o hermetismo. Você sabe que tem todo um protocolo na maneira de a gente falar, se comportar, tem todo um cerimonial. Então, esses contemporâneos do Gardner, eles trazem esse ocultismo, mesclam com elementos da antiga religião e surge o Wicca. Então aí já é uma diferença. Claro que tanto a bruxaria quanto a Wicca são duas tradições incríveis. Mas na Wicca você tem cerimoniais extremamente complexos, tem tradições que são mais hierárquicas, tem tradições que são menos hierárquicas. Mas você, nas que são hierárquicas, você vê os postos oficiais, você vê um formalismo na maneira que as pessoas se tratam. É uma complexibilidade cerimonial, ritualística. Nem esse amigo nem precisa te dizer que eu adoro, né? Até por imagina, isso que a gente ninguém está em... sabia, né, que você Ninguém, adora. Você ninguém nem vive isso, né? imagina. Não, Seu você olho lembra, brilha mais quando você é, fala sobre tudo isso. É muito você legal. lembra o que a gente fazia aí na Pax, né? Você Ah, chegou a sim, ver, altas festas. né? Nossa, Sim. Então, rituais é, maravilhosos. é Todo mundo de capuz, todo mundo paramentado, com runas nas tudo roupas demais. desenhadas, né? Então a coisa Fruta, é, espada, todo. Olha, realmente boas épocas. Essas sim, também são ótimas épocas. Estamos com vivos, certeza. graças a Deus, e podemos celebrar. No Zoom, mas tudo bem, dá para celebrar. Sim, dá para celebrar numa boa, né? Então, são diferenças. Uma diferença, Carmen, curiosa, que às vezes as pessoas não acreditam. Por exemplo, para a prática da bruxaria, não é preciso, às vezes, a crença em entidades ou em deuses ou em deuses. Porque bruxaria é receituário. O Wicca, sem um panteão, o Wicca não existe. Então toda a tradição de Wicca está associada a um panteão de deuses e deusas. A Wicca tradicional, ocultista e hermética, agora também na Pacto Universal, o nosso panteão é greco-romano. Então Hum, nós cultuamos divindades desse panteão, né? Então essas diferenças são interessantes. Agora, com relação mais bruxaria, quem pratica bruxaria é Wiccan? Não. Quem pratica bruxaria é bruxa ou bruxo. Ah, e quem pratica o Wicca? A gente chama de bruxa também? Não. Quem pratica o Wicca é chamado de Wiccan. Também ouvimos o termo sacerdote, sacerdotisa Wiccan. Algumas tradições usam o termo mago, outras o termo sacerdotisa. Então a gente vê que os sim. termos são bem diferentes, para a gente entender aqui quais são as diferenças, né? Mas a Wicca, com essa ritualística, esse cerimonial, esses altares, né, com esse monte de símbolo que eu não entendo, então, se você não entende, vem fazer a formação em Wicca tradicional, ocultista hermética, na Pax Universal, que você vai entender. Então, É é isso muito mesmo. simples. Aquilo que a gente não entende, a gente estuda. É muito simples. E aí É, a gente passa a entender, né? claro, Mas, sem dúvida nenhuma. Estamos é, aguardando o próximo curso de Wicca na Pax no vamos, próximo ano. Olha lá, família Pax. com E certeza. nesse domingo, dia 23 de outubro, às 5 da tarde, no Zoom,
o Alexandre Garzelli vai estar fazendo a vivência justamente super imperdível do Halloween, para você compreender e reverenciar a energia sagrada e libertadora deste Halloween, que é o Samhain ou o Beltane. A E, inscrição é R$ 80, é das 17 às 19 horas, e tem uma listinha de itens para você preparar a sua vivência. Entra lá no nosso site, no nosso portal, pax.org.br, tem que arrumar lá vela, caldeirão de bruxa. Olha, o Ale caprichou. É bem como ele gosta, né? Aquela energia toda de ritualística mesmo. E vai ser muito legal, ó, tá aqui. Vela azul, branca, amarela, laranja, verde, caldeirão de tamanho médio, taça virgem com água até a metade, desenho do pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, um pão, uma maçã, uma taça de vinho tinto ou suco de uva e bombons doces, essa é a melhor parte, essa eu gostei. Pirulitos, balas para serem colocados dentro do caldeirão, incenso de mirra, olíbano ou beijoim e um sino ou um pequeno gongo e fósforos. Gente, vai ser muito legal essa celebração. Vai ser no Zoom, no domingo, dia 23, 5 da tarde. Você prepara o seu material na tua casa e faz o seu ritual junto com o Alexandre, que vai estar aí direcionando, item por item, como é que você prepara a sua magia e a sua vivência que reverencia essa grande festa. Então, nós aprendemos que tanto no hemisfério norte quanto no sul, eles celebram energias diferenciadas, mas todas têm força e poder, principalmente reverenciando a energia dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Sem eles nós não existiríamos, então a nossa gratidão. E também eu adorei quando você falou, até anotei, o Beltane é a grande união, fogo de mel, que é o que significa. Eu isso. adoro mel, né? E meu signo Ah, é fogo, né? Eu sou Áries com Sagitário, então eu uhum. achei bárbaro essa Tem colocação a aqui. ver com o mel também, mas é fogo de Bel, com B de bola, Bel. Ah, de Bel, eu É, entendi mel. porque o nome Sorry. não, mas inclusive o mel, ele Mas o que é entra. Bel, então? Peraí, volta no Bel. Deixa eu Então, escrever direito aqui. isso, a palavra Hum. Beltane. Ah, de Beltane, sim. É, e Bel é um deus associado à Ah, é um luz, deus. é uma divindade, né? Então Beltane quer dizer fogo de Bel, né? Do O deus fogo Bel, do Deus. Esse é, Deus é o Deus do quê? da luz, né? Da luz. Plenitude, é um Oh, legal. fogo, Carmen, transmutador. Aí ela já gosta, Adorei, já estou ela gostando. Mas daí pode comer mel nesse dia? deve, inclusive porque na verdade a gente até utiliza o mel, não é por acaso que a palavra mel veio, porque não existe acaso. Como Claro. nós representamos a grande união, o mel ele é utilizado em muitas formas de magia para justamente representar essa união, representar também o que a gente quer atrair. Então, Claro. existe uma conexão total, plena, né? Então, você, na verdade, você captou essa palavra, que ela também faz Não, parte eu aqui ouvi errado mesmo, mas que desse. bom que tem a ver a E energia tem do mel. muito a Ainda bem que eu ver, tem muito a comentei ver, agora para aprender a escrever direito aqui, né? tem muito a ver. Muito bom. É interessante porque para Pax, como a Carmen acabou de explicar, dia 23, eu meditei e esse ano eu falei, não, não, não. Eu vou celebrar com os meus Wiccans, nós celebramos Beltane, porque a nossa tradição celebra Beltane, né? E desde já mando um abraço, mando um beijo no coração a todos os meus irmãos e irmãs Wiccans de outras tradições que celebram o Samhain. Somos todos uma só família Wiccan. Claro, Isso é claro, importante a gente saber, né? claro. Então, mas eu falei, eu vou celebrar o Beltane na minha tradição, na WTOH, que quer dizer Wicca tradicional, cultista e hermética, mas com os amigos e amigas da Pax, eu vou fazer uma coisa diferente esse ano. Até para que todos, né, a gente quer que todos venham celebrar conosco. Quem é o Wiccan e quem não é também. Todo mundo Sim. venha, mas aí eu vou mesclar elementos nessa data do Samhain e do Beltane, para que os nossos amigos da Pax eles possam ter o melhor
possam receber o melhor dessas duas celebrações. E daí, Carmen, as cores das velas que você falou. Por exemplo, vela laranja e preta, na nossa tradição, em várias, são duas cores associadas ao Samhain. Porque o alaranjado, sabe, aqueles dias, já no final do outono, aonde o céu fica alaranjado, como se estivesse pegando fogo, meio avermelhado já. E no caso, mas por que o preto? Porque, gente, o preto vai representar o inverno, porque vai vir a escuridão, a noite mais longa do ano, que até é o tema do próximo sabá, que é o Yule, o próximo festival. Agora, as outras elas que você falou a cor aí, amarela, verde, Azul. azul, já são cores associadas ao Beltane. E aí a Sim. gente vai fazer algo muito especialmente bolado para os amigos e amigas da Pax. Farão comigo cada passo, a gente vai montar junto o nosso altar, vamos fazer a conexão com os antepassados, vamos também celebrar a grande união, e que essa união do grande Deus com a nossa grande deusa, ela venha para todo mundo na Terra agora, porque estamos muito necessitados de união, né? O gênero humano está muito fragmentado, muito dividido, muito polarizado, e isso não é que não vai acabar bem, já não está bem. Vocês estão bem, Verdade. né? Então, a gente bolou. Mas é importante, já que eu estou vendo o tempo aqui, eu tenho mais 9 minutinhos, 9 as minutos. grandes dúvidas que as pessoas têm, né? Ai, mas essa complexibilidade na Wicca, o Wicca faz mal para alguém? Olha, eu vou explicar uma coisa que eu não vou levar 2 minutos para explicar. Nós, Wiccans, independente da tradição, nós temos duas leis na nossa religião e um só dogma. Então, vamos lá. Quais são as leis que todo Wiccan segue? Primeira lei, a lei tríplice ou a lei tripla, segundo a qual é dito: tudo aquilo que você faz para um outro ser humano te retorna 3 vezes, seja nesta vida ou até em vidas vindouras. Então, quem segue uma lei dessa, claro que não vai fazer o mal para ninguém. Para quê? Para depois voltar 3 vezes, né? Para aquele que pensou, para aquele que falou ou que fez o mal para alguém. Então, isso também já nos ensina a ter o reto pensar, o reto falar e o reto agir, né? Para a gente receber coisas boas 3 vezes e não karma negativo, né? Lógico. A segunda lei dos Wiccans é chamada de a lei da imanência. Uma lei muito fácil de entender, que fala: todos nós estamos unidos à natureza, aos demais seres humanos e até a instâncias de universos visíveis ou invisíveis que ainda não conhecemos. Então, a lei da imanência diz que todos somos um. E os Wiccans respeitam isso. Então, aquilo que você faz ou não faz tem influência sobre o todo. Então, a lei da imanência é muito séria. E o único dogma Wiccan. O dogma Wiccan fala o seguinte: você pode fazer o que você quiser, mas jamais faça mal a ninguém. É isso, é simples. É simples. Não é nada complicado. Então é lógico que alguém que segue algo assim não vai, né, ficar fazendo feitiços maléficos. Gente, Wicca e bruxaria, estudá-las é estudar o sagrado, as origens do que hoje nós entendemos por sagrado. Vale muito a pena. Então, é isso daí. O resto é muitos doces e muitas travessuras. Muito bom, adorei, Ale. Olha aí, família Pax da Manhã, eu tô aqui com a nossa querida Marilu Martinelli, minha grande amiga, atriz, escritora, um ser humano incrível, filósofa, professora de valores humanos em várias universidades, em cursos de pós-graduação.
E ela tem um conhecimento, uma sabedoria incrível. Participou junto comigo, com o Alexandre, com vários outros profissionais, de várias conferências internacionais de metafísica da Pax nos anos 90. E depois, acho que de 1 ou 2 anos, a gente reconectou. E ela vai estar amanhã, às 5 horas, falando sobre esperança e perseverança. Vem aí que vai ser tudo de bom. Ale, 5 minutos para você. Uau, E olha, sim. família Pax, no domingo, agora dia 23, então, participem da vivência com Alexandre Garzeri. Vai ser exatamente no Zoom, que é para ficar mais fácil, todo mundo pode participar, pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Você vai ver lá a lista dos apetrechos que você vai precisar ter para que você possa curtir e fazer o seu ritual na sua casa, né? E esse Muito ano bom. promete, vai ser tudo de bom. É. Então, olha aí, Carmen, 5 minutos, olha aqui atrás de mim, 1 minuto para cada ponta do pentagrama, que é Ah, muito da bom. religião Wiccan. Sempre dá certo esse tempo final. E olha, numa semana tão mágica, já que estamos falando do pentagrama, eu desejo para você nesta semana toda a estabilidade do elemento terra, para que você possa ter um alicerce firme para conquistar tuas metas e teus ideais. Eu desejo toda a inteligência, toda a força de expressão e de comunicação do elemento ar, e que comuniquemos e propaguemos apenas o bom verbo, a boa palavra, a palavra que inspira. Te desejo, por meio do elemento água, que o teu coração seja oceano, recebendo com entusiasmo rios de grandes oportunidades que a vida te oferece. Basta saber ouvir o eco das ondas no teu interior e ter sintonia com a tua emoção. Que por meio do fogo você transmute tudo o que é negativo, tudo aquilo que não seja condizente com a tua real natureza divina. Acenda uma vela, honra os teus antepassados, honra a tua ancestralidade, dedica a eles esta vela e eles estarão com você. E o éter, o akasha, o quinto elemento, que é a união de todos. Um elemento que apenas evidencia o ser humano completo é aquele que se entende como parte material, parte mental, parte emocional, parte espiritual, mas compreende-se como uma síntese onde todas as partes formam esse pentagrama que está aqui atrás, que Sim. é a mulher ou é o próprio homem com os braços abertos, como já havia pintado Leonardo da Vinci no seu Homem Vitruviano. Ele que também era um grande iniciado, era um grande adepto. Então, semana muito mágica. Amém. Gratidão, Carmen, pelo espaço, a gente poder falar do Obrigada a nosso bem você, amado Ale. Rica. Eu que te E agradeço. Vamos desejar feliz Halloween aí. Põe a sua abóbora aí, por vamos favor. aí. Vamos Um lá, Happy feliz Halloween. Aqui a Halloween. gente celebra tudo, família Pax, né? Vamos todos ficar aí prontos para a energia e participem da vivência virtual com o nosso querido Alexandre Garzelli no próximo domingo, dia 23. Tem todas as coordenadas aí nas nossas redes sociais, ok? Obrigada. Obrigado, Carmen. Feliz Halloween, feliz Samhain, feliz Beltane. Amém. Amém. Gratidão, Obrigado. namastê, família Pax. Tchau, tchau.